Você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 45, é um assunto que eu gosto de falar muito sobre esse assunto, é sobre a soberania de Deus. Porque isso desperta o povo, sabe? Tira o medo do povo de Deus, tira o medo, o pavor. O pavor, porque botaram o nome na boca do sapo, porque é macumbeira, ou porque está desempregado, porque tem uma doença, ou porque está sendo ameaçado, por causa... É tudo de ruim que acontece, às vezes, faz com que o homem de Deus, a mulher de Deus, acaba ficando num casulo, num ostracismo, acaba, sabe, se rendendo, entregando os pontos, atemorizado, às vezes entra até num estado depressivo, mas tudo isso por não conhecer que nosso Deus, o Deus que você e eu servimos, é soberano. E você não sabe nem, às vezes, o que é soberania. Soberania é aquele que detém total poder absoluto em suas mãos. Total poder absoluto em suas mãos. É Ele, é o Senhor a quem nós servimos. Nada, absolutamente nada, eu vou repetir, nada, absolutamente nada escapa, foge do seu controle e das suas mãos. Pastor, e as coisas ruins? Ele permite. Ele permite. Mas se Ele não quiser, Ele fala, não vai acontecer. E por que Ele permite? E nós vamos ver isso na palavra para dar uma lição na gente. Para dar uma lição no povo de Deus. Para dar uma lição em uma pessoa, em uma família, Ele permite. Não é o diabo, o capeta. Tudo tem que passar pelo aval de Deus. Lembra de Jó? O diabo chegou, Deus falou, vai lá e toca nisso, só. Então o diabo, para fazer alguma coisa, tem que ter autorização de Deus. Por quê? Porque ele é soberano. O diabo não faz nada se Deus não consentir. Porque Deus é soberano. Quando nós entendemos isso, irmãos, o nosso comportamento muda diante das circunstâncias. E é sobre isso que eu quero falar. Deu uma pane no meu pendrive, por isso que eu demorei a descer, e eu estava tentando consertar. Então, os primeiros versículos bíblicos, eu sempre botaria, a gente vai ler na Bíblia. Ou você já está posto para colocar, né? Ou vai colocar o que eu vou falar aqui, é isso? Então, ele vai me ajudar ali, porque depois é eu que vou comandar por aqui. Isaías 45. Isaías 45. Versículos 5 ao 7, depois 9 ao 12. Eu vou falando aqui porque não vai ser... vamos ler direto. Vamos ler até o 12 direto. Do 5 até o 12. Aí depois pula só para o 18. Tá bom? A palavra do Senhor diz assim, ó. Quem está atento, diga amém. Você ainda carrega a Bíblia, irmão? Ou você é daquele que não usa mais Bíblia? Amém. Quem está com a Bíblia, levantou. Não vamos deixar de carregar a Bíblia, não. Tem Bíblia no celular, o meu também tenho. Mas a Bíblia é tão bonito, carregar a Bíblia, sabe? É muito bonito. A palavra do Senhor começa dizendo assim, Deus falando, I am God. Meu irmão, isso aqui é inglês puro. Eu sou o Senhor e não há outro. Quem está entendendo, diga amém. Quem é que está falando aqui? Quem está falando? Ou você acredita ou não, irmãos. Ele está dizendo, eu sou, ele, no caso, eu estou botando para dizer que ele está fazendo isso, tá? Ele que está fazendo isso, nem eu não, pelo amor de Deus. Ele está dizendo assim, faz de conta que eu estou aqui, eu tenho até medo de falar que eu estou representando, que eu estou aqui fazendo o papel dele. Quem sou eu? Mas só para... Ele está dizendo assim, eu sou o Senhor, ele falando. E mais, e não há outro. Olha para o irmão lá, porque ele não está acreditando assim. Não existe outro Senhor. Só um, que é Deus. Além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei. Ainda, e segura nesse versículo, ainda que você não me conheça. Isso aqui Deus está falando para o rei Ciro, o rei dos persas e medos. Um rei pagão, um rei ímpio para uma nação pagã. Por isso que ele está dizendo assim, ó. Eu o fortalecerei ainda que você não me conheça. Olha a soberania de Deus. Deus pega um rei pagão, uma nação pagã e está dizendo, eu vou fortalecer você, eu vou te dar poder, eu vou te dar autoridade, mesmo que você não me conheça. Para quê? Para cumprir um propósito do Deus soberano, porque Deus tinha um propósito para fazer isso na vida do rei pagão. Vai entendendo quem é Deus. Vira.
De forma que desde o nascente até o poente, saibam todos que não há outro além de mim. Cara, eu estou arrepiado e estou seguro e fortalecido aqui, ó. Porque Ele é meu Deus. Olha, continuando. De forma que desde o nascente até o poente saibam todos que não há outro além de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Continua. Eu formo a luz e eu também crio as trevas. Eu promovo a paz e eu também causo a desgraça. Ele diz que eu faço mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Tudo está onde? Na mão, no controle de quem? De Deus. Vai. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem-na as nuvens, que a terra se abra e faça brotar salvação, que com ela cresça a retidão. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com quem o formou. Você foi formado pelo Senhor, posso ouvir um amém? Não contenda com Deus. Ele é criador, você é criatura. O diabo não é Deus, ele não é Senhor. Deus é Senhor, o diabo é criatura. Não põe alguma coisa é a si mesmo. Agora Deus é o Criador. Posso ouvir amém? E ele diz, ai daquele que contende com quem o formou, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, o oleiro não tem mãos? Continua. Ai daquele que diz a seu pai, o que você gerou? Ou a sua mãe, o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. A respeito das coisas vindouras, você me pergunta sobre os meus filhos, ou me dá ordem sobre o trabalho das minhas mãos? Foi eu quem fiz a terra, e nela criei a humanidade. As minhas mãos estenderam os céus, eu dispus o seu exército de estrelas. Agora, versículo 18. Pula para o 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. Você está entendendo quem é que você serve? Pai, esta é a tua palavra e a tua palavra é verdade. Usa a minha vida, Senhor, simples vida, para nesta noite, Senhor, ministrar algo que vai trazer paz aos nossos corações e vai trazer um entendimento profundo de quem é o Senhor. E colocar o diabo e os problemas nos lugares exatos que eles devem ficar. Senhor, declara aquilo que já é, um culto abençoado, com sinais, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus, que o povo de Deus aqui presente diga amém. Como eu disse no início, falar sobre a soberania de Deus é algo que me deixa maravilhado, fascinado em saber o Deus a quem nós servimos. Mas existe algo que me deixa triste, eu também já falei no início, é saber que o povo de Deus, ou seja, o povo que foi escolhido pelo Senhor, não o conhece desse jeito. Não o conhece como um Deus soberano, não sabe dessa realidade maravilhosa de quem Ele é e de que todo governo nos céus, na terra, no mar e no inferno estão debaixo das suas mãos. Tanto é que esse último versículo diz lá na última frase, eu sou o Senhor e não há outro. Ele é o Senhor. Pode jogar agora o meu slide agora, por favor. Não há outro, irmãos. Ele sabe de tudo, ele conhece tudo, tudo tem que passar pela autorização dele. Tu acha que foi o diabo que levou a minha esposa?
Foi uma doença que levou minha esposa? Meu irmão, a doença, ela veio. Ele permitiu, ele poderia ter curado ou não. Depende dele. No caso dela, ele não quis. Foi isso que eu fiquei triste com ele. A tristeza é normal, um filho ficar triste com o pai. É diferente de se rebelar. É diferente de dizer que não quer mais saber dele como pai. A partir de hoje, pai, vocês falando para um pai terreno, a partir de hoje o senhor fez isso comigo, eu não gostei, o senhor não é mais meu pai, não aceito o senhor como pai, a partir de hoje, cadê a certidão de nascimento? Aí rasga-se, eu vou embora, eu não quero saber disso. Diferente. Agora ficar triste, pai, eu quero uma bicicleta, me dá uma bicicleta, e o pai não deu. Não deu, não sei porquê, talvez porque não era a hora, talvez porque não tivesse dinheiro, talvez é porque foi um filho rebelde, talvez é porque essa bicicleta ou o carro, vamos botar o carro, ia acabar fazendo com que ele se desviasse da presença de Deus, uma casa na praia que ele sempre pediu, aí Deus nunca deu, até que Deus um dia deu para dizer, por que não deu antes? Porque depois que conseguiu a casa na praia, todo final de semana não vem mais para a igreja porque ele quer estar na casa de praia, então Deus não deu antes porque sabia que ia desviar. Deus conhece todas as coisas. Deus curou pessoas aqui nessa igreja, irmão. Pastor Amilcar curou o filho do nosso tecladista Jailson e tantos outros foram curados de doença mortal. Mas também levou outros, entre outros que ele levou também a minha esposa. Fiquei triste, mas ele é soberano, irmão. Quem é que vai contender com ele? E ele tem um propósito em tudo, até mesmo naquilo que parece mal. Por isso que Romanos diz, lá no livro de Romanos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando diz tudo, são as coisas boas e as coisas ruins também. Tudo coopera. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. E não existe outro Deus além dEle. Eu posso ouvir glórias a Deus. Entenda uma coisa, a minha família e meu emprego, a minha empresa, o teu emprego, a tua empresa, os seus bens materiais, tudo, absolutamente tudo, está no controle das mãos do Senhor. Qual o resultado disso? Você passa a ter paz quando você conhece isso. Mesmo que em meio à guerra, em meio às ameaças e em meio aos perigos que te rodeiam, você tem paz. Pastor, como é possível ter paz quando você está desempregado? Como é possível ter paz quando tem um câncer na família? Como é possível ter paz quando, você está se sentindo ameaçado? Quando alguma coisa está acontecendo? Quando você sente que tem um amante rondando a sua família, rondando o seu marido, rondando a sua esposa? Como você pode ter paz se você está vendo que os seus filhos estão andando com pessoas, com má intenção, pessoas que são envolvidas com drogas e coisas desse tipo? Como é possível ter paz em meio a essa situação? Quando você conhece quem é o Deus que você serve e quando você sabe que quando você dobra o joelho para o Deus que você conhece, que é soberano, você passa a entender que você está entregando nas mãos dele e ele vai resolver a tua situação. Eu vou dar um exemplo bíblico aqui. 2 homens de Deus. Quantos homens de Deus eu falei? 2. Qual é a diferença dos 2? Qual, pastora Leia? Um conhecia o Deus soberano. O outro só conhecia que ele era Deus, mas não sabia que ele era soberano. Um conhecia Deus na sua soberania. O outro não. De repente, os inimigos vieram. Vieram para fazer mal a eles, para prendê-los. E só Deus sabe o que iria fazer com eles depois, possivelmente matá-los. O que conhecia a soberania de Deus, quando soube que os inimigos estavam perto, ele ficou calmo. Olha essa diferença. Na mesma ele ficou calmo. O outro ficou desesperado. Será que é você? Será que sou eu? Que somos representados por esse outro quando o inimigo vem contra nós, e eu já disse vários tipos de inimigo aqui, o outro ficou calmo. Você encontra isso no livro, aí eu passo aqui agora eu já tenho aqui, no livro de 2 Reis, capítulo meia dúzia, do versículo 13 ao versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: disse o rei da Síria, ide e vede onde está Eliseu, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, olha, ele está na cidade de Dotã. Então enviou para lá o quê? Para prender Eliseu. Cavalos, carros e fortes
tropas, soldados, um exército para prender um único homem. E eles chegaram de noite e cercaram não somente o local exato, mas cercou toda a cidade onde estava o Eliseu. Um homem, irmão, um exército foi enviado. E esse exército é como, vou pegar o pastor Valdir. E cercou toda Belford Roxo, só para me pegar. Cercou Belford Roxo inteiro. Valdir está lá, no São Bernardo, ele está lá na igreja agora pregando a palavra em frente ao fórum. Aí eles vieram cercar o Belford Roxo todo. Agora eu não sei quem vai fazer o papel do outro. Será que vai ser o pastor PC, não? Não, vou te aliviar, tu é um homem de fé, tu é um homem de fé. Tendo se levantado muito cedo, aí a noite foi cercada. Aí no outro dia pela manhã, eles esperaram clarear, muito cedo, o servo do homem de Deus é o outro homem, é servo do homem de Deus chamado Eliseu. Ele também é crente. É igual aqui, eu sou pastor, aí tem um diácono, tem o Caio. Alguém aqui que chama de servo quer dizer que serve ao Senhor servindo ao líder da igreja. É servo. Mas eles são evangélicos, eles são cristãos, eles estão aqui porque eles servem. Então, o servo do homem de Deus saindo, eis que ele viu tropas, cavalos e carros que haviam cercado a cidade. Então, o seu moço, quer dizer, esse servo, lhe disse: ai, meu Senhor, o que nós faremos? Quem faz isso quando está diante de uma pressão psicológica muito grande, levanta a mão. Só um, dois, três. Mas, meu irmão, a primeira coisa que Deus tem que libertar a igreja é da mentira. Que a mentira é coisa do diabo, irmão. Você vem me dizer que essa igreja aqui faz o papel do Eliseu? Todos? Só 3 que fazem isso? O cara gritou: meu Deus, eu estou desempregado, e agora o que eu vou pagar as contas? Mãe, marido, o que nós vamos fazer? Calma, mulher, calma, nós que servimos o que? O Deus. Para com isso, homem. Respondeu Eliseu: não. Por quê? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles lá, nos cercando. Como pode isso? Não se via ninguém a favor deles. O que se via era o exército inimigo. Orou Eliseu e disse: Senhor, soberano, revela para o meu servo aqui, para o meu irmão, para o meu esposo, para minha esposa, para meus filhos, para meus pais, para o meu patrão, para isso, para aquilo, revela para ele a tua soberania, para que ele entenda. Orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. Uma coisa que eu quero chamar a atenção: para você conhecer quem é Deus soberano, você precisa buscá-lo. E quando você busca o Senhor, seus olhos são abertos. Quem está entendendo, diga amém. Mas por que o culto de oração é tão vazio? Como é que a gente vai buscar o Senhor se da madrugada não tem ninguém dobrando o joelho? Ou pelo menos quase ninguém, me perdoe quando eu estou generalizando. Quase ninguém dobrando o joelho, quase ninguém lendo a Bíblia. Não vai conhecer o Deus soberano. Mas não vai conhecer nunca, irmãos. Porque Ele se revela em oração, Ele se revela na leitura da sua palavra. Ele se revela: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. Não é a pontinha do coração. Não é porque essa aqui eu reservei uma parte para o meu carro, uma parte é do meu dinheiro, uma parte é da minha esposa, uma parte é para isso. Não, aí sobrou isso aqui. Não, é todo o seu coração. Aí vocês vão me encontrar. Abra-lhe os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu. Quando você ora, você vê a glória do soberano. Você vê quem é Deus no momento de dificuldade. E ele... Eu passei? E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de ele. Meu irmão, você não está sozinho. Deus dá ordem a seus anjos a teu respeito, para que te guarde, te proteja de todo o mal.
Porque Deus é soberano. Eliseu ficou calmo, porque ele sabia quem ele era. Ele não estava com culpa no cartório. Ele não estava sendo um servo de Deus, paquerando as mulheres na internet. Aí você tem que ficar de barba de molho, irmão. Porque na hora do perigo, não, eu conheço Deus que é soberano. Aí vem a outra parte que você vai entender daqui a pouco. Daqui a pouquinho você vai entender a outra parte. Aí não, mas se você tem andado na presença do Senhor, não se atemorize. Olha para o irmão, para a irmã lá, diga assim, não se atemorize. Porque Ele é soberano. Continuando, vamos rever Isaías 45:7, que diz assim, olha o que Deus faz. Eu formo a luz e eu crio as... Agora eu botei na versão que eu queria aqui. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e eu também crio o... Eu, o Senhor, faço todas estas... O Senhor faz o mal. Fazer o mal, irmãos. Por que Ele diz isso? Que Ele cria a paz, Ele forma, cria a paz, Ele forma o mal. Por que o nosso Deus Ele faz isso? Para você entender isso aqui, todo o capítulo de Isaías 45, nós primeiro vamos ter que voltar no passado um pouquinho. Aí você vai entender. Vamos voltar lá atrás. Vamos voltar lá atrás, alguns séculos atrás, algumas décadas atrás. Cerca de 70 anos, mais ou menos, antes deste acontecimento que Deus, Ele queria punir o seu povo por causa da rebeldia deles. Tem alguém rebelde aqui? Diga amém! Eu ia brincar com ela, eu gosto tanto da irmã, tadinha, mas eu não vou zoar ela não. Que essa irmã ajuda tanto aqui na igreja, é tão trabalhadeira ela. Não vou falar não. Vou falar não, vou te poupar. Eu sei, é isso, é em cima disso que eu ia falar, da distração. Ela falou, estava distraído. Eu falei, às vezes a gente está na igreja, de vez está prestando atenção, está distraído. Cuidado. Ela que falou, não foi eu. Fica atento aqui, irmão, porque senão Deus vem, toca a corneta, a trombeta aí, você fica desapercebido. Estava distraído aqui vendo o Big Brother aqui no celular. Não é o caso dela não é o teu caso não, irmã, eu estou zoando aqui. Essa irmã ajuda pra caramba aqui na igreja, uma das que mais ajudam aqui na igreja é ela. Sempre, ela e o esposo dela, vem capinar, roçar o quintal todo da igreja. Mas voltando, anos atrás, o povo de Deus, irmão, estava numa rebeldia. Olha só, idolatria, feitiçaria, prostituição, tudo que você imaginar, o povo de Deus, o povo de Israel estava, o povo de Judá na realidade, estava em rebeldia total contra Deus. Hoje não é diferente, a gente vê muita gente nos dias de... Ah, pastor, mas hoje é graça, Deus veio trazer a graça, Ele veio abalizar o pecado, né? É porque quando a gente fala que Deus vai punir as tuas atitudes, não, pastor, hoje nós estamos na graça. Eu sei que nós estamos na graça. Mas o que você confunde graça? Que Deus veio a balizar, balizar, não sei como é que fala. Ele veio... Não, balizar que Ele veio validar. Então deixa dessa forma que fica melhor. É que está na dúvida da outra palavra. Ele veio aprovar, melhor ainda, Ele veio aprovar o pecado na nossa vida. Acho que a gente está confundindo a graça de Deus. Só para você entender. No Velho Testamento dizia, aquele que cometer adultério vai morrer. Amém ou não? Hein? Não está no Velho Testamento isso, irmãos? Não é uma dos mandamentos que cometer adultério morre com apedrejamento? Sim ou não? E a graça? O que Jesus falou? Você não precisa deitar-se com ela para cometer adultério. Se você só imaginar que está tendo relação com ela na sua mente, fantasia, pô, que mulher bonita, que homem. Aí fecha os olhos e começa já a tirar a roupa da mulher, a roupa do homem. Aí só está, ai meu Deus, eu estou tudo arrepiado. Ele diz, só imaginou hoje, na graça, você já adulterou com ela. Ficou mais pesado, não ficou? Sim ou não? Sim ou não? Lá ela tinha que praticar o ato. Na graça só pensou em praticar, já era. Não confunda isso, irmãos.
Não confunda a graça de Deus com libertinagem. Para dar ocasião, o apóstolo Paulo falou, para dar ocasião à carne. Então o povo de Deus estava numa rebeldia tremenda. Aí Deus, soberano, ele fala assim, eu tenho que dar um... É porque ele mandou profetas dizendo, se arrependam. É isso que acontece hoje na igreja. Os pastores são esses profetas antigos. Cuidado, não ande por esse caminho, se arrependa. Aí no final do culto, depois de uma palavra, quem quer hoje aqui voltar para Jesus, quem se arrepende das coisas erradas que está fazendo, vem aqui. Aí vem, glória a Deus. Deus vai dando oportunidade. Então era igual o profeta na época. Deus mandou profeta falando para o povo se arrepender. O povo não se arrependeu e foram durante anos e anos. Aí Deus, soberano, ele falou assim, eu vou punir esse povo agora. Por isso que Deus fala que cria o mal, ou seja, ele permite o mal acontecer. Ele falou assim, eu vou levantar uma nação inimiga, Babilônia, o rei na época, Nabucodonosor, eu vou inclinar o coração dele para atacar a minha nação de Israel, o meu povo. Eles vão invadir a minha nação. Morreu gente nessa época. E eu sei que você vai falar, caramba. E ele vai levar todos eles ali como prisioneiro para a Babilônia. Isso é uma punição que eu vou dar para eles. É soberano ou não é Deus fazendo isso? Sim ou não? A palavra do Senhor diz assim, ó, Jeremias 32, 30. Porque os filhos de Israel, está dizendo Deus, os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim. Todo mal que nós praticamos é perante o Senhor, irmão. Por mais escondido que a gente faça, o Senhor está vendo. Posso ouvir amém? Ele vê o mal que eu pratico lá quando você não vê. Quando eu estou lá no meu quarto, quando eu estou viajando, quando eu estou em outro estado. Enfim, Deus vê. Deus vê aquelas curtidas no WhatsApp, aquelas curtidas no Instagram, no Facebook. Deus vê. Curtida. Os comentários maldosos. A conversa em vídeo, o que vocês fazem, você que é um homem casado, uma mulher casada, Deus está vendo. Porque ele está dizendo, porque os filhos de Israel, os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as obras de suas mãos, diz o... Quantos tem provocado Deus a ira, ou tem provocado a ira de Deus sobre ele? Com comportamentos e atitudes. E você acha que a gente vai ficar assim, a navio, não vai acontecer nada, vai ficar de boa? A Bíblia diz no Novo Testamento que o bom pai, que é ele, disciplina e corrige e açoita todo filho que ama. Se você é filho de Deus, quem é filho de Deus, diga amém. Então você vai ser punido pelo seu pai que é Deus. E ele está dizendo aqui, ó, com as obras das suas mãos, diz o Senhor, por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel, os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, a cidade santa. Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu, o Senhor, não foi Satanás, não foi vontade do rei Nabucodonosor, não foi obra do acaso, mas ele está dizendo, eu, ó Senhor, entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a toma. Está doendo, não está? Olha para o irmão lá e diga assim, é para o teu bem. Não, fala, irmão, seja a boca de Deus aí, fala para a pessoa que está do teu lado, diga, é para o teu bem. Deus traz essas pregações. Lembra que eu falei que Deus está dando um alerta antes de trazer Nabucodonosor e a Babilônia para poder tomar Israel e Judá? Ele avisou primeiro com os profetas. Foi Jeremias, tantos outros profetas, Ezequiel, avisaram, oh, gente, olha, mudem. Eles pegaram Jeremias e jogaram no calabouço.
O rei, na época, esse cara só fala coisa ruim, joga ele no calabouço aí. Jogou o profeta que estava avisando. Deus vai punir vocês. É por isso que às vezes levanta o desemprego. Não estou dizendo que sempre é isso, não é. Às vezes o desemprego vem, mas aí como você crê no Deus soberano, Deus vai abrir uma outra porta melhor lá na frente. Mas agora, se você sabe que você está errado, aí aquele desemprego que aconteceu, provavelmente pode ser uma punição de Deus, para te trazer de volta. Então Deus falou, eu entreguei o meu povo nas mãos do rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor. Esse Deus soberano, esse mesmo Deus soberano, além de punir o seu povo com essa disciplina, levantando uma nação pagã, um rei pagão, para poder invadir e levar o povo dele como prisioneiro, esse mesmo Deus, por ele ser soberano, ele também estipula o tempo da punição. Eu estou dizendo para você, irmão, que tudo está no controle de Deus, até o tempo da punição. Deus estabeleceu, vocês vão ficar prisioneiros da Babilônia, vocês vão ficar cativos, que quer dizer prisioneiro, lá da Babilônia, e o tempo é 70 anos. Quantos anos? 70 anos. É Deus que estabeleceu. E quando você faz a contagem bíblica, você vê que bate certinho 70 anos. E aqui está onde ele fala isso. Jeremias 29:10 diz assim: a verdade é esta, diz o Senhor, vocês viverão na Babilônia por 70 anos. Depois desse tempo passar, é 70, irmão, não adianta. Não é nem um dia menos, nem um dia mais. Ele estabeleceu o tempo da tua punição. Você que está tendo uma vida aí, Deus já determinou um tempo para você. Quem sabe o teu tempo pode estar terminando hoje. Você que já vem sofrendo um bom tempo e você já caiu a ficha que tudo aquilo que está acontecendo é por causa do teu erro perante o Senhor. E agora está entendendo que Ele é soberano. Que Ele pode vir permitir uma doença, Ele pode permitir um desemprego, Ele pode permitir uma calúnia, uma perseguição. Ele pode. Nem tudo isso significa que é proveniente de uma punição. Pode ser uma coisa que realmente aconteceu, mas esse mesmo soberano também vai intervir a teu favor. Amém? Mas também pode ter sido uma punição dele. Meu irmão, quando a gente cai na mão do Satanás, tem Deus para nos livrar. Mas e quando a gente cai na mão de Deus, quem vai te livrar? Hein? Quem? Ninguém. É cumprir o período, reconhecer, porque nesse período que eles ficaram na Babilônia, eles começaram a reconhecer, e já quando estava chegando perto do final, eles começaram a clamar a Deus. Você lê lá em Salmo, quando eles falam que eles choravam, quando eles olhavam, eles lembravam quando tocava a harpa e não sei o que, e dedilhavam, Senhor, que saudade daquele período, que saudade quando nós estávamos na nossa terra e nós louvávamos o teu nome. Eles começaram a se arrepender. 70 anos. Depois desse tempo passar, eu lhe voltarei a lhes dar atenção, porque o vosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Deus não estava mais ouvindo eles. Deixa a punição acontecer. Mas aí estava passando os 70 anos, aí Deus inclinou novamente o ouvido. Por isso que às vezes a gente ora, porque às vezes está debaixo de punição. E tem uma passagem na Bíblia, lá não sei se é 1 Pedro ou João, lá no finalzinho, que fala assim, que a gente não deve livrar alguém que está debaixo de uma disciplina. Não pode livrar alguém que está debaixo de uma disciplina de Deus. Você sabia que está escrito isso? Sabia? Depois eu vou ver o versículo e vou dizer onde está. Eu voltarei a lhes dar atenção. Cumprirei as minhas promessas e eu vou trazer vocês de volta para Jerusalém. Depois dos 70 anos que vocês aprenderem que não é assim que vocês têm que se comportar diante da minha santidade. Posso ouvir amém ou não? Agora, depois desse tempo, preste muita atenção nessa pregação, porque isso vai mudar o teu entendimento em relação a quem é Deus e tudo que está acontecendo conosco, tudo que vem diante de nós, você vai mudar o teu conceito. Porque da mesma forma que Deus, Ele levanta um rei pagão, uma nação pagã, para nos punir,
E ele determina 70 anos, agora ele tem que libertar o povo dele. Amém? 70 anos se cumpre este ano, lá na Babilônia, onde o povo está cativo. Então Deus falou assim, agora eu vou ter que levantar uma outra nação, porque naquela época a Babilônia era a maior potência do mundo, eram os Estados Unidos. Quem está entendendo, diga amém. O Uruguai vai lá libertar algum prisioneiro lá nos Estados Unidos? Vai, gente. Vai. A Colômbia, a Venezuela, vai. Quem vai lá nos Estados Unidos libertar o povo lá? Tem alguém? Não vai. Não tem como. É os Estados Unidos, irmão. Mas aí Deus vai levantar uma outra nação que não tem o mesmo vigor, a mesma força, porque a Babilônia era a maior potência do mundo, mas como Deus é soberano, ele levanta outra nação e ele dá poder a esta nação pagã, inimiga, quer dizer, não tem nada a ver com Deus, Deus dota ele de poder e autoridade para poder eles invadir a Babilônia e libertar o povo dele da escravidão. Que Deus é esse? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Posso ouvir amém, por favor? Quando Deus manda, o diabo obedece. E a palavra do Senhor então diz assim, ó. É aí que a gente volta para o texto inicial que eu li aqui. Que o rapazinho ali botou na Bíblia. Ih, saiu, varão? Volta lá para mim, pelo amor de Deus, ó. Oh, Jesus. Calma aí. Aí tu vai me quebrar. Por que saiu? Saiu por quê? Aqui, né? Não, depois. Viverão 70 anos. Aí tá, parou, acho que parou aí. Isso aí. Aí a gente agora volta para o texto inicial, que a gente leu no início de Isaías, mas a gente começou a ler no versículo 5, lembra? Agora nós vamos começar a ler a partir do versículo 1. Vamos ler o 1, o 2, o 3 e o 4. Porque o 5, o 6 e o 7 a gente leu aqui. E aí Deus fala assim, ó. No versículo 1 de Isaías 45, diz assim. O Senhor, foi o capeta? Foi o diabo? Foi obra do acaso? Foi quem? Ah, gente, pô, vocês não estão crendo na soberania de Deus, não. Será que se eu botar uma vela preta aqui, uma galinha aqui, começar a falar Zé me fia aqui, vocês vão dar a glória? Porque não é possível, gente. Pelo amor de Deus. Me ajuda aí. Quem é que falou? Me ajuda. Esse lado está melhor do que esse lado, hein? Esse lado está mais avivado do que o lado de... E para mim, olhando, é o da direita. Vocês são os da esquerda. Não, eu estou falando que é a esquerda aqui. Meu lado direito e meu lado esquerdo. Mas vamos aí. Da direita aqui. Porque o da esquerda, todos, uau! Foi ele que chamou um rei pagão, chamado Ciro, que era rei dos Medos e Persas, uma nação menos poderosa do que a Babilônia, e Deus ungiu o rei Ciro. Ungiu, quer dizer, com autoridade, ungiu com alguma coisa. Ele o pegou pela mão direita e falou, Ciro, da Pérsia, dos Medos, vem cá, Ciro. Pegou ele pela mão direita e lhe deu o quê? Deu o quê, gente? Poder. Porque Deus é soberano. Deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades. O Senhor abre os portões. Olha só. Para que Ciro entre nas cidades, quem é que abre os portões? Não é você que abre, não, meu irmão. Os portões para as tuas conquistas. Não é você. Você tem a iniciativa. Mas quem abre é Deus. É Deus que abriu a faculdade para você fazer. Foi Deus que abriu essa porta de emprego para você trabalhar. É Deus que restabeleceu o teu casamento. Porque a porta que Ele abre, ninguém. Mas também Ele fecha, ninguém. Deus, então, abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus, Ele disse assim a Ciro, o rei pagão. Eu irei na sua... e aplanarei as montanhas. Quem faz é Deus, irmãos. Eu arrebentarei portões de bronze e eu quebrarei as trancas de ferro. O que está trancado na tua vida?
Aquele que quebra, tranca e abre portões está aqui, ó. É Ele, é o Senhor, o soberano. É o soberano Deus. Eu lhe darei tesouros escondidos. Irmão, é Deus que pode nos enriquecer. É Deus que pode trazer, sabe, as finanças na tua vida melhorarem, fazer elas prósperas. É Deus, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da... E Ele dá quem Ele quer. Está na Bíblia, Ele dá quem Ele quer. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o rei Ciro agora vai saber quem é Deus de verdade. O Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. Deus levanta pessoas de fora, irmão, para poder abençoar você. Às vezes pode ser até um político. Não, você não vai se vender. Não é isso. Sabe aquele negócio que você está precisando de uma internação? Você não tem plano de saúde e você precisa, alguém da tua família, e se não tiver um pistolão não entra, e de repente aparece um grandão, deixa que eu vou resolver, e abre as portas. É Deus, é Deus, é Deus que chama. Ciro, vai lá, abençoa o meu povo escolhido, vem cá, abençoa a minha serva, você diretor do hospital do INCA, você diretor do SRJ, do S, sei lá de quê, vai lá e abençoa, é Deus, diga amém. E embora você não me conheça, embora, Ciro, você não me conheça, eu lhe dou um título de honra, mesmo você não me conhecendo. Que Deus é esse? Hã? Quem é esse Deus que você serve? Você está entendendo? Diga amém. E para que você entenda melhor isso e acredite, você vai ouvir uma declaração agora. Eu falei o quê? Vai ouvir o quê? Uma? Do próprio rei Ciro. O próprio rei pagão. Falando a respeito disso que aconteceu com ele. Está lá no livro, em outro livro. Esdras. Capítulo 1, versículo 1-4. Diz assim, ó. Olha o que Esdras relatou da boca do próprio Ciro. Alguns chegam até a dizer, foi Ciro que escreveu isso? Olha só. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. Lembra que Jeremias? O Senhor tocou no coração de Ciro e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio de leitura em público, este decreto. 2 pontos. Olha o decreto que o rei Ciro, da Pérsia, pagão, ele agora fala. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte. Ele mandou espalhar isso por todo o reino. O Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês que são o seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos, todos que estão me ouvindo, devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda, a fim de voltarem para a sua terra. Deve-lhes dar prata e ouro, mantimentos e gados, e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. O cara baixou um decreto, ele dominou, ele tomou a Babilônia. Ele agora reinava no mundo, agora é a maior nação do mundo. Já não era mais a Babilônia, agora é a Pérsia. E ele baixa um decreto. Quem é do povo de Deus aqui que está prisioneiro dessa nação? Porque a Babilônia, ela tinha pego muitos prisioneiros de outras nações também. Mas a ordem era só para os judeus. Quem é de Israel aqui que está preso? Aí o pessoal levantou a mão. Passa para o lado de cá. O Deus de vocês, o Deus do céu, me incumbiu, me deu força, poder, me deu toda a autoridade para libertar vocês. E agora voltem para a terra. Reconstrua tudo aquilo que o rei da Babilônia destruiu. E todo mundo deve dar dinheiro, prata, ouro, para ajudar eles.
Deus faz isso, irmão. Porque Deus é soberano. Está com medo de quê? Porque o teu vizinho falou que ia botar teu nome na macumba. Tadinho. Ele pensa que ele é quem? Ele pensa que é o quê? Ele não sabe quem é o nosso Deus. Ministério de louvor, ele está por fora. E eu encerro essa mensagem lendo a seguinte declaração de Deus para nós nos dias de hoje. Preste muita atenção, olha só, Isaías 46, versículo 8, 9 e 10. E a gente encerra aqui, ó. Olha lá. Lembrem-se disto. É Deus falando, hein? É Deus falando, hein? Não se distrai agora com o ministério de louvor que está vindo aqui tocar, não, para glorificar Deus. Lembrem-se disto. Gravem-no na mente. Acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início eu faço conhecido o fim. Irmãos, quando Deus criou os céus e a terra, antes de criar os céus e a terra, a Bíblia diz que Jesus já tinha morrido na cruz do Calvário para salvar-nos dos nossos pecados. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Eu faço conhecido o fim desde os tempos remotos. E o que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé. E eu farei toda a minha vontade. Não é a tua, não é a minha, não é o capeta, não é o acaso, não é isso, não é amante, não é isso, não é aquilo, é Deus. Eu vou fazer toda a minha vontade. Ele reina, Ele governa, Ele é o Shaddai, Ele é Senhor, Ele é todo-poderoso, Criador dos céus, da terra. Ele te fez, Ele te formou do pó da terra, Ele soprou o Espírito dentro de você, Ele enviou o Filho dEle para morrer por você, Ele te escolheu, Ele te predestinou para que você tenha vida e a vida eterna. O teu nome está escrito no livro da vida, ninguém pode apagar. O teu nome está palmas da mão de Deus e das palmas das mãos dele, ninguém pode te arrebatar. Ele falou, e se ele falou, vai acontecer. Ele é Deus, Ele é eterno, vitorioso, é o Shaddai, é a estrela da manhã, é o leão da tribo de Judá. É Ele, e para Ele são todas as coisas. Aplauda o Senhor.